Boa noite. A minha equipe ela é composta por Camila Barros, Camila Rocha, Eneida Tosta, Josiane Nogueira, Marcela Mota e Maria de Fátima Cruz. Vamos falar sobre Dominique, ou adolescente psicótico de Françoise Doutor. Ela, que nasceu em Paris em 1908, faleceu aos 79 anos. Quarta filha de uma família composta por 7 irmãs, de cultura cristã, boa posição econômica, casou-se e teve 2 filhos. Estudou medicina e se especializou em pediatria. Doutor sempre teve originalidade, autoimaginação e ideias. Afirmava que a criança, mesmo antes de usar a linguagem verdadeira, já se comunicava à sua maneira com o corpo. Uma das pioneiras em psicanálise de criança, a qual consideravam-se autônoma, chamou a atenção para o sofrimento da criança ligada ao não dito e à falta de verdade, ainda que justificados como sendo o bem para a criança, e que o sintoma da criança é visto como sintoma da estrutura familiar, muito ligada a Lacan, principalmente por compartilhar de muitas ideias semelhantes. O atendimento psicanalítico de Françoise Doutor foi iniciado na década de 30 e foi a primeira possibilidade de tratamento analítico na França com crianças ditas anormais que apresentavam distúrbios nervosos ou de caráter. Então, a partir de tudo isso aqui que foi relatado, a gente vai falar um pouco agora sobre o caso Dominique. Dominique Bell, um garoto que está com 14 anos. Ao longo dos anos, havia se encerrado progressivamente em si mesmo, tornando-se cada vez mais indiferente ao que o cercava. Além disso, vivia noutro planeta, um adolescente psicótico, incapaz de viver sozinho, apragmático desde a infância. Dominique tem a aparência de sua idade, é esguio, o seu sorriso estereotipado e a voz açucarada. Um adolescente alto, de cabelos castanhos e buço incipiente, ostentando um sorriso enigmático e a atitude cristalizada na postura de cão amestrado. Está inteiramente desorientado no tempo e no espaço. Aprendeu a ler. Quanto à aritmética, nada entende, mas repete constantemente as tabuadas. Não tem amigos, tampouco inimigo. Adora desenhar. Dominique passa o tempo desenhando figuras estereotipadas que repete há vários anos sobre aviões e automóveis. Também fazia modelagens de personagens filiformes e grotescos, sempre os mesmos. Dominique é o segundo dos 3 filhos. O mais velho chama-se Paul Marier e está com 16 anos. A mais nova é Sylvie, 2 anos e 9 meses mais nova que Dominique. Com o nascimento da irmã caçula, Dominique manifestou-se fortes reações de ciúmes, às quais os pais atribuem a causa do seu comportamento atual. A mãe afirmou que Dominique fora um filho muito desejado, embora se houvesse esperado mais uma filha, mas acrescentou que o achara muito feio ao nascer. Era cabeludo e moreno como o avô materno. Dominique desenvolvera-se normalmente, sendo apenas um pouco difícil e exigente, mas em contrapartida, muito precoce na linguagem. Na verdade, Dominique não havia criado nenhum problema até o nascimento da irmãzinha. Nessa ocasião, manifestara-se uma forte reação de ciúme. Dominique tinha sido mandado para a casa dos avós paterno, pouco antes desse nascimento. Um menino meigo, dócil, de boa vontade, mas sem nenhum recurso e bastante simpático, diziam a seu respeito. Ao voltar, Sylvia estava ocupando seu berço no quarto dos pais, enquanto ele foi posto numa cama de adulto no quarto do irmão mais velho.
Dominique havia exibido uma forte reação de angústia ao ver sua irmã mamar. Arrancou-a do seio, não querendo vê-la comer a mamãe. Depois, tinha se tornado instável, agressivo, mudo e encoprético. Chegara até a exigir que lhe pusessem fraldas, como na irmã, e que pudesse mamar no seio da mãe, o que a senhora Bel, sua mãe, lhe havia concedido. Todas essas dificuldades tinham desaparecido depois do verão seguinte. Apenas no momento da escolarização de Dominique, no curso primário, é que os problemas haviam ressurgido. Em casa, brincava com pequenos automóveis, mas não havia nada de prático. Falava, mas não respondia as perguntas. Às vezes divertia-se em provocar medo. Disfarçava-se de fantasmas com lençóis, porém ninguém mais lhe prestava atenção. Também fazia algum tempo que contavam histórias que ele inventava. Dominique tinha um caráter impassível, nunca ria com os outros e nunca chorava. Pouco carinhoso com os pais, só se mostrava afetuoso com um tio paterno. Às vezes, porém, sucedia cair sua máscara de placidez, em particular porque ele demonstrava um medo fóbico de bicicleta e carrosséis. Nessa situação, agarrava-se à mãe e não se atrevia mais a avançar nem a recuar. Ele também manifestava-se um medo pânico de banho e podia mostrar-se agitado e furioso ao ser contrariado. Por último, alguma coisa não podia mudar de lugar e era imperativamente necessário que as roupas de baixo, sujas, fossem recolocadas no armário sem serem lavadas. Dados dos sintomas. Desde Freud, sabemos que o sintoma surge ali onde o pensamento recalcado e o pensamento recalcador conseguem juntar-se na realização do desejo. O sintoma denota a presença de um processo patológico. É um sinal e um substituto de uma satisfação instintual que se manteve em estado jacente. É também uma consequência do processo de repressão. Portanto, ele é a busca de uma conciliação entre a satisfação pretendida e a proibição da realização dessa satisfação. No momento da escolarização de Dominique, no curso primário, os problemas apresentados por ele se intensificaram a ponto de acarretar uma consulta a um neuropsiquiatra infantil. Os exames e o eletroencefalograma tinham sido normais, donde se propusera que ele iniciasse uma psicoterapia. Durante esse trabalho, que havia durado apenas 6 meses, é que se tinha evocado como origem dos distúrbios do menino a intensidade de seu ciúme em relação a Sylvie, que era sua irmã caçula. Cabe ressaltar que o adoecimento também reflete no trauma profundo e nunca superado do desaparecimento dos dois tios paternos. O ensimesmamento neurótico do casal parental, a confusão de seus papéis e o lugar de honra ocupado por Sylvie, como segunda menina na linhagem dos Bell. Um lugar contrastante com o de Paul-Marie, representante masculino, pálido e apagado, e com o de Dominique, sempre entre os aulures e o contratempo. A seguir, alguns dos principais sintomas apresentados por Dominique, ao qual o levara à psicoterapia. Entre eles, sinais de ansiedade, dificuldade de orientar no tempo e no espaço, incapaz de viver sozinho, não conseguia fazer nada de prático, falava, mas não respondia às perguntas. Às vezes, divertia-se em provocar medo. Apresenta um caráter impassível, nunca ria com os outros e nunca chorava. Pouco carinhoso com os pais, só se mostrava afetuoso com o tio paterno. Medo fóbico por bicicletas e carrossel. Medo pânico do banho, agitação e fúria ao ser contrariado. Ciúme e angústia após o nascimento de sua irmã. Fazia confusão com figuras masculinas e femininas.
tem dificuldades na escola e em diversos aspectos, um comportamento que é incompatível com sua idade. Não se trata, em absoluto, de uma criança débil, mas de um menino psicótico inteligente. A análise de Dominique foi solicitada pela sua mãe e proposta por doutor após a primeira das 12 sessões subsequentes, onde esta, a primeira, caracterizou-se pela entrevista de anamnese com a tentativa de deter a evolução para a loucura, onde doutor enunciou para Dominique como se daria a análise, onde esta última se realizaria através de conversas a cada 15 dias, onde Dominique expressaria tudo o que pensasse, incluindo sonhos que se lembrasse, expostos verbalmente em desenhos ou modelagens. Doutor ainda esclareceu ao menino a respeito do sigilo ao conteúdo das sessões, ao qual ele não estava obrigado. Precedida com o pai, que concordou com a terapia, Dominique relata. E os sonhos foram que eu me perdia numa estação e encontrava uma feiticeira lá. E ela não me dizia nada além de crack, crack, crack. Neste momento, o menino imitava com as mãos o gesto de esmagar. Eu estava pedindo uma informação e não queria arrumar complicações. Dominique temia qualquer manifestação animada de vida, que sentia como uma animação predatória despedaçadora. Após um desenho de barco da Guerra de Troia, revelou-se a sombra lançada sobre Dominique pelo tio paterno, misteriosamente desaparecido, que polarizava os pensamentos da família inteira por ocasião do nascimento do menino. Foi uma sessão de clima quase maníaco. Dominique passou velozmente de um assunto a outro numa espécie de fuga para adiante, contra um fundo de grande ansiedade. Os temas que se cruzavam e se superpunham tinham em comum a força extraordinária que Dominique atribuía às mulheres, a de Fifi Pulso de Aço e a de sua prima Babette, sua irmã e, por último, sua avó paterna. Evidentemente, foi uma sessão articulada com a questão da atribuição de um falo às mulheres. Na primeira parte da sessão, Dominique modelava um cão pastor. Foi percebível que não conseguia fazer com que a cauda e a cabeça de seu cão coexistissem, nem tampouco fazê-lo ficar de pé enquanto expressava seu sentimento de que tinham querido livrar-se dele ao ameaçar mandá-lo para o dispensário. Evocou também sua rivalidade com Paul Marie. Tal dificuldade foi atribuída por doutor à impossibilidade de Dominique aceder a uma imagem do corpo sexuada e fálica. Na segunda parte da sessão, o cão sonhou que era uma vaca e se transformou em boi. Um boi que sonhava que era uma vaca leiteira. Doutor propôs associações que prosseguiram através de uma série de sonhos imbricados. Essa vaca sonha que é um boi. A vaca é o sonho do boi, mas o boi com que ela sonha, ele sonha que é uma vaca. A série de associações manifestava a hesitação de Dominique quanto ao sexo sonhado, se encerrando com a imagem da vaca sagrada, representação de doutor na transferência. Houveram outros 2 momentos nessa sessão, caracterizados pelas intervenções e interpretações da analista, quanto aos pais, e o simbolismo a perda do lugar de Dominique para sua irmã Sylvie. O menino faz personagens mais realistas que os primeiros, acrescentando pênis, que chamou de mamilo, e seios, que também se chamam o sexo do homem, disse, sendo indagado por doutor ao que eram as 2 bolas acrescentadas. No entanto, a sessão foi interrompida por Paul Marie, a quem havia acompanhado o irmão à sessão com a mãe, que revelara à analista que, na ausência do pai, a mãe pedia que eles dormissem em sua cama para esquentá-la. Tal confidência marcou a virada no tratamento de Dominique, que tentou esquivar-se quando indagado pela analista. Nas 2 sessões que se seguiram a essa crucial, Dominique autorizou-se a recordar suas brincadeiras sexuais com o primo, com quem havia brincado de mulher, imitando a amamentação. O significante leite circulou por essas sessões e se superpôs ao do mamilo falo. Dominique interrogou também seu valor próprio de menino, a julgar pelo valor de Sylvie junto à mãe, e em referência ao valor fálico que ele atribuía ao fato de a mulher gerar e alimentar os filhos. Evocou também brincadeiras sexuais com um amigo e de maneira mais elusiva com sua irmã. Enquanto falava dessas coisas, modelou peixes, raias de cauda elétrica e bocarra escancarada.
Essa sessão ainda era orientada pela questão das brincadeiras sexuais com as meninas da família. Dominique desenrolou durante essa sessão um fio associativo que Dalton contentou-se em atar pontualmente ao que ele já conhecia da história dele. Inicialmente, Dominique comentou o próprio tratamento. Ele falou que gostava de ir ali. Dominique traz que é teimoso como alguém que não pode fazer determinada coisa, e Dalton associa essa fala ao desprazer provocado por suas enunciações das leis de desejo, pois foi dito a Dominique, foi dada a ele a proibição do incesto, ao ser dito que ele não deitasse mais na cama da sua mãe. Essa sessão foi marcada por uma sequência de associações muito rápidas. Enquanto falava, Dominique modelou um cachorro. Era um pastor alemão pela metade, que estava cortado sagitalmente, com uma cabeça de tamanho desproporcional à cauda volumosa. Nessa sessão, Dominique traz a rivalidade com o irmão, o valor que ele dava às atitudes firmes do pai, a importância que seu avô paterno tinha adquirido aos seus olhos, além de trazer também a nova confiança que ele tinha adquirido em si próprio. Dominique apresenta progressos na escola, também apresenta progressos na família. Mas ainda assim, seu pai acreditava que eles estavam perdendo tempo e dinheiro com as sessões, e que tais mudanças se davam pela chegada da idade. E ele via que esse problema só seria solucionado por meio de cirurgia. Nesta sessão, Dominique dedicou-se a imitar uma intervenção cirúrgica. Essa, aliás, seria a penúltima sessão. A sessão seguinte já foi precedida de uma carta da mãe de Dominique, dizendo que aquela seria a última. Na última sessão, já no final de outubro, Dominique comentou sobre as atitudes do pai, que acreditava que seu atraso já não era mais recuperável e que era preciso que ele admitisse que a doença era incurável. Dominique acrescenta que gostaria de voltar às sessões quando pudesse ele mesmo pagar por elas. Em primeiro lugar, Dominique ele ficou sufocado pelo ciúme. Com o nascimento de sua irmã Sylvie, e logo ele se identificou com ela, introjetando, ou seja, interiorizando ser um bebê, para se tornar valoroso pela família. Como a família tinha voltado, seu olhar para o bebê, que acabara de nascer, então Dominique quis se tornar um bebê também, para chamar a atenção. Ele queria ser amado, queria ter um significado naquela família. Quando Sylvie nasceu, ela tornou-se detentora desse valor fálico. Por quê? Porque ela nasceu logo após um luto que o pai tinha enfrentado, de seu irmão que desapareceu nas montanhas. O pai dela também já tinha perdido uma irmã. Então, de forma inconsciente, essa criança estava ocupando o lugar dessa irmã para ele. Além disso, ela nasceu após a morte de outra criança, Bel, que tinha engolido uma peça de um trenzinho, de um brinquedinho. Então, para aquela família, essa criança, Sylvie, ela já nasceu com um grande significado. Além disso, a mãe dela tinha vontade de ter uma filha. E ela cumpriu essa expectativa da mãe. E ainda nasceu muito bonita, que era um orgulho, para toda a família, de sobrenome Bel. Já Dominique nasceu justamente quando o tio paterno dele tinha sumido, E tinha sido algo que tinha abalado profundamente a família. Isso foi percebido durante a segunda sessão, quando Dominique fez um desenho e aí o doutor percebeu quanto existia uma sombra lançada sobre Dominique.
devido à morte desse tio paterno. E isso se agravou mais ainda com o nascimento de Sylvie, porque ele ficou mais angustiado e o nome Sylvie ecoava na mente de Dominique como se ele estiver vivo. Então ele fantasiava que o tio houvesse reencarnado na irmã. Logo depois, Dominique começou um processo de regressão. Regrediu uma imagem do corpo anterior à castração oral, já recebida. Ele voltou a mamar. Sua mãe, ao amamentá-lo, prejudicava ainda mais o seu desenvolvimento, causando traumas. Provavelmente ela nem se dava conta do prejuízo. Talvez em sua história de vida com seus pais, houve lacunas na estrutura pré-edipiana ou edipiana. Então, assim, processos mal elaborados e ela não tinha discernimento em seu agir como mãe, né? Já o irmão mais velho de Dominique, Paulo Marie, afastado de qualquer disputa fálica, desde o nascimento de Dominique, não garantiu a função de irmão mais velho. Não puderam estimular uma rivalidade estruturante em que colaborasse para a evolução de Dominique. Os representantes masculinos, os representantes fálicos, seu irmão, seu pai, estavam apagados, eram incoerentes. Em contrapartida, todo o valor fálico havia se concentrado nas mulheres, na irmã, na mãe e, por último, em doutor, na transferência. No contexto patogênico, Dominique tornara-se incapaz de sustentar seu narcisismo, isto é, seu ir se tornando no espírito de seu sexo, segundo o uso que o doutor fazia dessa expressão. A ferida narcisística precoce, ligada à regressão oral, só fizera agravar-se na impossibilidade de encontrar representantes masculinos suficientemente válidos para sustentar a busca identificatória do menino. Foi somente pelos ditos e pela gestualidade familiar significante que Dominique pôde medir a imensidão de sua falta, sua ausência de valor, não relacionada com a virilidade adulta, nem com a potência paterna adulta, mas com a onipotência mágica e fetichista fálica daquela nenenzinha desprovida de pênis, objeto parcial da mãe e reconhecida como aureolada pelo valor de um falo presentificado. A entrada da neurose obsessiva grave no momento do nascimento da irmã transformou-se em regressão a um estado psicótico, quando qualquer esperança de evolução foi recusada. Com relação à leitura teórica do caso Dominique, ela foi feita com base na teoria psicanalítica desenvolvida pela própria Françoise Doutor. Então, no caso, é possível a gente observar os conceitos relacionados a desejo, pois para Françoise Doutor, o ser humano é a encarnação simbólica de 3 desejos: o do pai, o da mãe e o seu, todos sendo seres de linguagem. Desde sua origem, o ser humano já é uma fonte autônoma do desejo. Seu aparecimento vivo no mundo simboliza seu desejo autônomo de se assumir como sujeito terceiro da cena primária e como sujeito único da consumação do desejo genital, conjugal dos pais, do qual ele é o único significante. Outro conceito é o de imagem do corpo, sentimento de si construído na relação entre o corpo e a linguagem, também marcado por traços simbolizados da relação com o outro. O conceito também de castração simboligênica, ele foi muito importante no caso de Dominique, que são proibições a certas perenizações de certas modalidades de desejo e os efeitos que nela surtem. Cabe aos pais dar essa castração aonde a criança entende seus limites e faz a mudança do objeto pulsional. E outro conceito também, que foi o de psicose,
que é a expressão de uma alienação numa imagem do corpo que se furtou às castrações simboligênicas. Cabe ressaltar que essa falta pode ser a própria expressão do trauma, de não poder ser simbolizado. No caso de Dominique, o trauma foi ele ter sido autorizado pelos pais a se identificar com sua irmãzinha, o que o deixou aos 3 anos regredir para quem da castração oral. Com base nas intervenções realizadas, no caso Dominique, podemos concluir que a clínica daltiana ela é pautada na transferência, na relação familiar e nas modelagens plásticas. Para Françoise Doutor, o analista ele tem um papel ativo no sentido de questionar e elucidar conteúdos importantes para a constituição subjetiva. Cabe ressaltar que no caso de Dominique, nem sempre a analista fez intervenções, apenas observava. Mas dentre as intervenções realizadas, podemos citar que houve intervenção junto aos pais, principalmente com a mãe que fez a demanda, que participou da anamnese e que fez a troca de informação por meio de cartas. Teve também intervenção com o pai para aprovar o tratamento e junto à escola para que admitisse Dominique na turma de aperfeiçoamento. Outra intervenção muito importante nesse processo foi o uso de modelagem e conversação. Como sabemos, a associação livre com crianças não é muito proveitosa. Então, prefere-se o uso do desenho, da modelagem, da criação plásticas e entre outros, por serem recursos fundamentais, cujo objetivo é fazer o paciente ficar menos ansioso e que a partir da modelagem pudesse expressar conteúdos latentes, suas angústias ou até conteúdos mesmo do cotidiano. E nesse momento que faz essas produções, o sujeito ele conseguia verbalizar e projetar muitas coisas. Françoise Doutor também valorizava muito o sonho, como uma forma de trazer os conteúdos inconscientes e possibilitar um maior discurso do paciente. Outra intervenção muito importante foi as interpretações feitas por Françoise Doutor aos ditos trazidos por Dominique e também as suas modelagens. Foi muito notada quando Dominique lhe disse que pensava estar na sala com receio que um ladrão o assaltasse. Doutor escutou analiticamente a partir da homofonia das palavras, supondo que ao falar sala, ele queria referir-se à suja, e sua interpretação dessa manifestação do inconsciente foi perguntar: ou então sua irmãzinha? Com isso, interpretou que Dominique não tinha conhecimento sobre a diferenciação sexual, fazendo intervenção para explicar sobre isso, com o objetivo de promover uma reorganização psíquica para que, através do que lhe foi transmitido, Dominique pudesse tomar a posição de filho e que impedisse dormir com sua mãe, e nesse sentido, impede a sua mãe de pedir que o filho atenda a essa demanda. Outra intervenção também muito relevante no processo de análise de Dominique foi a transferência, que é definida como uma situação de adesão afetiva ao analista que se converte no personagem e dos mais importantes do mundo interior da criança, durante o período de tratamento. Para Françoise Doutor, a análise seria, antes de tudo, um encontro, um vínculo de connaturalidade, e que existe transferência específica no analista porque confia no ser humano que é seu interlocutor. A análise deveria permitir o retorno à imagem carente de castração simboligênica e, se possível, cabe ao analista dar uma castração ao analisando. A imagem do corpo do analista também vai constituir, de certa maneira, a via real para o impensado arcaico do paciente psicótico.
O manejo da transferência, ele pode ser verificado principalmente no momento em que Dominique fala de sua afeição por Doutor com seus sonhos sobre a vaca sagrada, na credibilidade que atribuiu ao que ela lhe falou sobre a diferenciação do sexo e a proibição do incesto, e na confiança depositada ao permitir que o analista converse com sua mãe sobre o fato de ele não querer mais aquecê-la na cama. Então, com base, em tudo isso que foi discutido, podemos concluir que o caso Dominique tem uma relevância muito importante dentro da psicanálise, principalmente da análise de criança, e que a teoria de François-Doutor, ela vem, como complemento dessa psicanálise de criança, com umas técnicas muito inovadoras, muito importantes para o processo analítico.